Galera, hoje nós vamos começar, tá? Uma série de lives pra tá dando informações pra galera. Tudo bem? Então, hoje nós vamos ter uma live junto com a Safira, né? Que inclusive ela chegou. E aí, hoje nós vamos ter uma live. Ó, ela chegando. Olha quem chegou. Oi, gente. Diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais, nossa professora de inglês, Safira. A Phalanx. Hoje a gente vai fazer uma live e uma conversa sobre algumas terminologias que a gente usa na Ballroom, algumas gírias, algumas coisas, como pronunciar, como tá falando o que significa sobre traduções. E aí é isso. A Safira se apresenta pra galera. Oi, gente. Eu sou a Safira Avalanche, sou Princess do capítulo de BH da House of Avalanche. E a nossa proposta hoje é mais falar sobre alguns termos, alguns nomes, algumas expressões que a gente usa dentro da comunidade Ballroom. E a minha proposta mesmo é explicar mais por termos linguísticos, no sentido de que as traduções, essas expressões, esses termos são umas coisas muito, muito próprias da própria comunidade. Então, eu vou tentar fazer tipo um apanhado do que eu aprendo no que eu aprendo na faculdade. Eu sou estudante de letras da UFMG, então eu vou tentar dar a minha argumentação de como que funciona toda essa terminologia que a gente usa dentro da Ballroom. E aí, caso vocês tenham alguma dúvida também, podem ir jogando aqui que a gente vai tentando responder. Joguem as dúvidas e vamos. Let's go. Então, vamos lá. Primeira coisa, a comunidade ela surgiu em Nova York, ou seja, todas as terminologias dos termos são em inglês. E isso acho que é o principal problema para a gente aqui no Brasil, porque a gente não tem essa facilidade do acesso à língua inglesa, como em outros países. Então, a primeira barreira para a gente realmente é a barreira linguística, para a gente entender. E aí, o que acontece? O português, a língua portuguesa e o inglês são línguas completamente diferentes, nem têm a mesma origem. E aí, o que acontece? O português ele tem um sistema com regras muito bem definidas, com as regras que regem como a gente fala, ou seja, o som que eu estou emitindo agora só é entendido por vocês porque a gente chegou num acordo de que quando eu falo determinado sequência sonora faz sentido na cabeça de vocês porque a gente aprendeu assim desde criança. O inglês é a mesma forma. Faz sentido determinadas sequências sonoras porque foi determinado que aquela sequência sonora tem esse significado. Então a gente vai começar a entender isso como um sistema, ou seja, toda a língua portuguesa, seja falada ela em Moçambique, em Portugal, no Brasil, nos outros países de língua portuguesa, a gente tem um sistema da língua portuguesa, ou seja, em qualquer lugar que eu tenha falantes de português, eles vão se entender, porque é um sistema só que tem as mesmas regras. E isso é a mesma coisa no inglês. A gente não tem inglês só nos Estados Unidos, a gente vai ter inglês no Reino Unido, na Austrália, no Canadá, em alguns outros países que tiveram colônia da Inglaterra também, como Jamaica, África do Sul. Então, assim, o sistema inglês ele é entendido em qualquer desses países. Ou seja, a gente tem dois sistemas muito diferentes, que não têm as mesmas regras, não tem os mesmos sons, a gente tem sons que tem no inglês que não tem no português, então também é uma outra barreira, porque a gente tem que aprender a pronunciar esses sons, e aí a gente tem que entender, diferenciar essas coisas. Por isso que a tradução é tão difícil. Outra coisa, sabendo que a gente tem o sistema, a gente tem as variedades linguísticas, ou seja, aqui em Minas Gerais a gente tem uma variedade regional, que a gente fala o ai, a gente corta o final das palavras, a gente reduz muitas frases. Isso é uma variedade regional, uma variedade linguística aqui de Minas Gerais. Em São Paulo a gente tem outra variedade linguística, que é de puxar o R. Então eu tenho o R mais
porta, esse R que a gente não fala, por exemplo, aqui em Minas. Isso é um outro tipo de variedade. Ou seja, a ballroom, dentro do sistema do inglês, é uma variedade linguística, porque tem termos, tem terminologias, nomes, expressões que só são faladas pelos falantes da comunidade ballroom, ou seja, quem tem acesso, quem entende o que está sendo dito, a gente pode considerar que são os falantes desse tipo de variedade, que está dentro ainda do sistema do inglês. Outra coisa que seria mais ou menos se alguém fora da ballroom chegar na ballroom e ouvir falando Femme Queen. A galera não vai entender o que é, só a galera da ballroom vai saber, simplificando. É mais ou menos o que aconteceu no rolê da tradução da série Pose, quando saiu, que daí tinha a tradução, e aí todas as traduções, Femme Queen, Butch Queen, eles traduziam como drag. Então a galera não sabia como traduzir, não sabia que eram termos que não tinha necessidade de traduzir, que a comunidade conhece, e traduziam como drag, ou seja, tudo era drag para eles, tudo era montação. E isso é problemático, daí você traduzir Femme Queen como drag não faz sentido, principalmente para a gente que faz a comunidade. Então, simplificando, seria isso. Exatamente. Ou seja, a gente tem que entender que tem termos que, por exemplo, são duas junções, né? O Femme Queen são duas palavras que separadamente elas têm um sentido, juntas ela tem outro sentido. Ou seja, para a comunidade ballroom, para a gente que entende esses termos, o Femme Queen ele tem um problema que a Akira falou aqui. Quem não é da comunidade, quem não entende o que quer dizer, vai ser tudo menos do que realmente é. Então vai ser drag, vai ser qualquer outro significado que vocês queiram dar, sendo que uma pessoa que não é da comunidade ballroom não entende. Então a gente entendendo que a comunidade ballroom é um tipo de... tem a sua... Como é que eu vou explicar? A comunidade ballroom é uma comunidade de prática. O que é uma comunidade de prática? São pessoas de grupos sociais diferentes que para um determinado fim, ou seja, todo mundo ali que está na ballroom tem uma finalidade de quê? De se divertir, de se empoderar, de estar com os amigos, de dançar, seja qual for a finalidade, tem todo mundo como se fosse o mesmo motivo de estar ali. Então, quando essas pessoas se reúnem, elas estão realizando o que a gente chama dentro, assim, né, do que a gente tem na letras, né? Que a gente tem um consenso, e isso na faculdade de letras, tá, gente? Isso é uma terminologia e uma visão minha, ok? Só para deixar claro também. Então, a ballroom seria isso que a gente chama de comunidade prática. A comunidade, toda comunidade prática, ela tem uma comunidade de fala. E a comunidade de fala, ela é uma coisa muito específica, porque a gente vai ver que toda comunidade de fala vai entrar em acordo, né? Todo mundo, mesmo que esse acordo não seja visível, todo mundo entende que a gente tem atitudes valorativas frente a fatos linguísticos, ou seja, o Femme Queen sendo um fato linguístico, a gente entende ele de um determinado jeito que outras pessoas não vão entender, ou seja, uma característica que a gente vai considerar comunidade de fala, porque a gente tem, como eu falei, as próprias terminologias, etc. Outra coisa, por a gente ser uma comunidade de fala, a gente vai ter representações mentais desses termos, que pra gente vai ser muito claro. Por exemplo, quando eu falo Butch Queen, Femme Queen, Woman's Performance, Cante, todos esses termos são ressignificados dentro da comunidade de fala, entende? Então, por isso, às vezes, é tão difícil fazer a tradução, porque eles têm uma essência muito forte ligado a essas pessoas dentro deste contexto, dentro do tempo em que isso está ocorrendo. Então, às vezes, é muito difícil da gente traduzir alguns termos, porque eles têm essa questão da essência, de onde surgiu, por que surgiu, por que ele faz sentido e fora dali não faz. Então tá, aí a gente vai pensar agora na tradução desses termos. Por que a tradução
ela é tão difícil? Sabendo que o sistema inglês e o sistema português têm regras diferentes e tudo mais, foi o exemplo que eu dei para a Acre quando a gente estava conversando, que é, se eu falo copo em português e cup em inglês, por mais que a gente tenha a mesma representação mental que seja objeto utilizado para armazenar líquido que será utilizado para ingerir, por exemplo. Às vezes eu tive uma representação mental de um copo de vidro, Acre, um copo de plástico, alguém um copo Lagoinha, outra pessoa um copo de carnaval, aqueles copos gigantes. Copo de cerveja. Copo de cerveja, então é muito difícil a gente pensar que a gente vai ter um termo que vai satisfazer nas duas línguas. Então, por exemplo, se eu traduzir femme queen para mulher trans, aqui no Brasil, mulher trans não tem o mesmo referente, a gente não tem a mesma representação mental de quem seria essas mulheres trans, ou seja, seria a pessoa que passou pela transição de gênero, que se hormoniza, tarará, tarará, tarará. E femme queen a gente tem uma outra representação mental, que lá eles têm uma questão muito mais binária. E aqui a gente, se traduzir só para femme queen, a gente deixa de fora todas as outras transfeminilidades que a gente abrange aqui no nosso país e na nossa língua, que às vezes o termo femme queen não abrange. E também tem toda a questão da essência, do feeling, da questão de ser femme queen, de se portar como femme queen, que quando a gente traduz para mulher trans não carrega esse mesmo sentido, essa mesma essência. E aí, Acra, se eu estiver falando coisa errada, você pode me corrigir também. Mas a ideia é mais ou menos essa, ou seja, é muito difícil a gente fazer uma tradução sem perder a essência e o sentido que aquilo tem dentro daquela comunidade, na língua em que foi criada, na língua em que é falada, no sentido de que eu vou perder o sentido daquilo se eu traduzir para uma outra língua que não carrega esse mesmo referente, essa mesma representação mental em todos os sentidos, em tudo que essa palavra tem, entendeu? Voltando um pouco só naquele rolê de... Você tinha falado antes de uma palavra ter uma representação, enfim, dentro de uma comunidade... e às vezes fora tem pessoas de fora não vão entender. Tem uma frase, uma palavra que a gente sempre usa e a galera não... e às vezes a galera problematiza, tipo, o uso do pussy dentro da comunidade, por exemplo. A gente sempre vive falando feeling your pussy, ou feel your cunt. Então, tipo, fora, assim, se você for traduzir, vai ter uma tradução literal, mas dentro da comunidade tem outra. Então, tem esse entendimento que passou de ser o sentido da tradução da palavra. Então, é usado de outra forma. É como a gente faz aqui no Brasil, por exemplo, atualmente mais forte, com o termo travesti. Ou então, por exemplo, tem uma gay na escola e aí ela, quando chama ela de gay, ela fica super triste, e quando ela cresce, ela se empodera e ela entende que aquilo ali é o que ela é, enfim. E aí se empodera disso. Seria mais ou menos a mesma coisa. A questão de várias palavras que a gente às vezes problematiza, mas sem entender esse contexto que foi o que a Safira falou, muitas vezes. Sim. Gente, eu tenho um exemplo muito bacana que eu até conversei com a Agra, que é como a Ballroom ela surgiu nos Estados Unidos e tem toda a questão cultural do próprio país, fora a questão da língua, que a língua carrega também. Aqui no Brasil a gente tem o funk. E o funk é uma coisa muito própria e muito cultural do Brasil. Tanto que se o funk for levado para outros países, por exemplo, numa competição, vamos supor uma competição internacional de funk de passinho foda. Se eu for traduzir passinho foda, seria fucking little step. Se eu tivesse uma competição de passinho foda, eu nunca traduziria passinho foda, porque é um nome de um termo específico da cultura do funk. Por isso que eu não acho tão interessante a gente traduzir
todos os termos da ballroom, justamente porque fucking little step não tem nada a ver do que seria passinho foda. Perde totalmente o sentido, perde a essência, perde o que a palavra carrega, o que a cultura carrega. Então, se a gente pensar em alguns termos da ballroom, eu vejo da mesma forma. Por isso eu acho tão problemático, às vezes, a gente cortar algumas palavras ou a gente estranhar o uso de, por exemplo, eles falam muito beach, beach, beach. Isso é uma coisa cultural, eles não estão se xingando. Então a gente tem que entender que é muito problemático às vezes a gente querer traduzir tudo. Eu acho que algumas adaptações são possíveis de fazer e a gente já faz e é ok. Eu anotei algumas só para não esquecer. Por exemplo, a gente chamar ball de baile é ok, não tem problema. Mas se eu pegar uma palavra, por exemplo, voguing, que é esse vogue com ing que a gente coloca, voguing, e eu colocar para fazendo, executando, dançando vogue, também perde um pouco do sentido da palavra, porque já virou um nome próprio, já virou o nome da dança. Então, é muito problemático você querer traduzir o nome próprio da dança. Agora, eu notei outros exemplos. Por exemplo, quando a gente fala 2001, 2002, 2003, hold that pose for me. A gente já fala, eu disse eu disse dois, eu disse três, segura essa pose pra mim. Isso é totalmente ok, porque isso não tá ferindo uma palavra que tem uma essência muito forte da cultura. Isso é só o change finalizando a batalha. Então é ok, pra mim, tá, gente? Lembrando, isso é só a minha humilde opinião. Pra A mim, gente meio que ok. deu uma ressignificada, a gente pegou o sentido e teve que reformular, né? Porque, por exemplo, Sim. se for traduzir 2001, a gente vai traduzir 2001, 2002, 2003 e segura. É muito sentido pra gente, não sei pra eles, né? Mas... Então, aí, é por isso que eu acho ok. E também tem uma coisa, na hora da batalha, quem realmente não entende nada de inglês vai ouvir 2001, 2002, 2003, hold that pose for me, a pessoa vai ficar assim, não tô entendendo. Então é totalmente ok a gente traduzir essa parte, até por causa do momento da batalha também. Deixa eu ver aqui. Eu acho que alguns termos, que eu falei, é ok de traduzir, não vai ferir a essência, mas a maioria a gente é bom tentar evitar essa tradução. Eu separei alguns termos para a gente tentar, assim, entender o que significa, porque algumas pessoas ainda têm muita dúvida e, como eu falei, é ok, a gente não tem acesso ao inglês tão fácil e eu tô aqui justamente pra gente tentar entender o que é pra gente a gente se empoderar desses termos sem precisar fazer a tradução o tempo todo e a gente entender o que a gente tá falando, né? Então eu coloquei aqui, ó, ball, que seria o baile, tem tradução de bola também, mas a gente tá tratando ball como baile. Culture seria cultura mesmo. Ballroom. Ballroom, eu separei, seria o quê? A ball seria o baile e o room seria a sala. Então é sempre aquelas... não sei se vocês já viram competição de dança de salão nos Estados Unidos, que tem... são aqueles salões enormes e o pessoal tem as mesas, o pessoal dança. Então é tudo que acontece dentro da sala. É um salão fechado e o baile na sala, diferente das danças urbanas, que normalmente o pessoal dançava na rua. Então, tem por isso que eu acredito que tenha sido ballroom justamente por conta disso, porque acontecia dentro sempre das boates, das casas noturnas. Então, é por isso que era fechado. Sim, por exemplo, o ballroom, ele vem esse nome porque acontecia dentro as femme queens, as mulheres trans, as travestis das cenas, elas trabalhavam a noite toda e aí quando a galera saía do baile, aí elas alugavam aquele mesmo local por um valor mais barato para fazer as suas balls. Então por isso ficou ballroom. Só que aí se a gente joga ballroom, por exemplo, no Google para pesquisar alguma coisa, aparece salão de baile que é de dança clássica. Então geralmente quando vou pesquisar coloca ballroom culture.
que daí aparece sobre a cultura ballroom mesmo. Isso. House, que seria casa mesmo, a tradução. Não tem muita diferença. O mainstream, ele não é uma palavra que não é utilizada só dentro da comunidade. O mainstream seria tudo que é global, mundial, conhecimento de todos. Então, por isso que a gente diferencia a house mainstream das kick house. Porque a mainstream seria aquela que já realmente qualquer pessoa do lugar do mundo que seja pertencente à comunidade, que conhece um pouco de Vogue, conhece as casas, porque são as casas mais famosas. Kiki, que seria local mesmo, né? Regional, local. A mother, que seria a mãe. Um exemplo simples para a gente entender o que seria o mainstream e o kick é, por exemplo, vamos lá, a Beyoncé ela é mainstream, ela é mundial, todo mundo conhece ela. Quando a gente fala, sei lá, por exemplo, do cantor que faz um show no barzinho que você gosta de ir, ele seria o kick porque ele é nacional, ele não chega a ter influência fora do Brasil. Seria mais ou menos isso, um entendimento básico, assim, porque seria mainstream e o kick. Sim, exatamente. Sempre o mainstream você tem que pensar que é sempre a conhecimento de todos. Então, por exemplo, o kick é uma coisa muito regional, local mesmo, que acontece só aquelas pessoas que convivem lugar conhecem, e o mainstream é, por exemplo, a Anitta. A Anitta já tá para todo mundo. Agora, por exemplo, a Valesca, a Popozuda é mais regional, mas quem tá no Brasil mesmo que conhece. Então, continuando. Mother, que seria mãe, father, o pai. Children, sempre a gente escuta children. Legendary children. O children seria crianças. Child seria a criança, singular. Children seria crianças no plural. Son seria filho. Daughter, filha. Então, sempre quando a gente posta, vocês veriam alguém postando, oh, my son, my daughter. Son, filho, no caso masculino, daughter, feminino. Não necessariamente a pessoa em si, mas o carinho como a pessoa gosta de ir. Ele seria o kick porque ele é nacional, ele não chega a ter influência fora do Brasil. Seria mais ou menos isso, um entendimento básico, assim, porque seria mainstream e o kick. Sim, exatamente. Sempre o mainstream você tem que pensar que é sempre a conhecimento de todos. Então, por exemplo, o kick é uma coisa muito regional, local mesmo, que acontece só aquelas pessoas que convivem naquele lugar conhecem. E o mainstream é, por exemplo, a Anitta. A Anitta já tá para todo mundo. Agora, por exemplo, a Valesca, a Popozuda é mais regional, mas quem tá no Brasil mesmo que conhece. Então, continuando. Mother, que seria mãe, father, o pai. Children, sempre a gente escuta children. Legendary children. O children seria crianças. Child seria a criança, singular. Children seria crianças no plural. Son seria filho. Daughter, filha. Então, sempre quando a gente posta, vocês veriam alguém postando, oh, my son, my daughter. Son, filho, no caso masculino, daughter, feminino. Não necessariamente a pessoa em si, mas o carinho, como a pessoa gosta de ser tratada. Queen, que seria rainha, mas a gente entende que na ballroom, quando é acompanhado de femme queen, butch queen, drag queen, o queen ele não tem esse sentido só de rainha, ele deixa esse sentido único, porque ele junta com uma outra palavra e aí ele passa a ter um outro sentido junto dessa palavra. Mas se a gente estiver falando só com uma pessoa e eu chamar ela de queen, eu vou entender que eu estou chamando ela de rainha. Mas junto de femme queen e butch queen, ele cria um outro significado. O femme é uma palavra muito complicada, que eu pesquisei bastante. O femme em si, ele vem de mulher, significa mulher em francês.
E tem também associação a feminine, de feminilidade. Tem várias associações ao feminino. E eu acredito que adotaram a palavra femme queen justamente para a questão de ser diferenciada a questão dos butches, do boot queen que tinham na época. Então, pra gente, como eu vou chamar essa pessoa, essa mulher trans que faz hormonização, que faz transição, para diferenciar das boot queens que se montam em drag, por exemplo, que não fazem hormonização e tudo mais. Então, eu acredito que o termo femme, ele entra, ele integra na ballroom justamente para fazer essa diferenciação, sempre chamando mais a questão da feminilidade. Butch, o butch também é uma palavra bem difícil porque ele vem da palavra caminhoneira, que seria uma gíria que surgiu dentro da comunidade lésbica, americana mesmo, nos Estados Unidos, e aí elas próprias diferenciavam as butches, que seriam as mais masculinas, que não performavam feminilidade, das que eram mais femininas. Então, quando a gente coloca butches, apenas butch ou butches no plural, a gente está falando dos corpos masculinos. E quando eu já coloco butch queen, eu estou falando de um corpo masculino que, quando ele vai performar, ele pode escolher tanto ir pelo masculino ou pelo feminino. Ou seja, o butch queen é um homem gay que vai performar tanto masculinidade ou a feminilidade. E aí isso fica a critério dele. Mas se for com a palavra butch sozinha, eu estaria me referindo a qualquer figura masculina, seja uma mulher lésbica, seja um homem trans ou um homem cis. Ok? É bacana, é interessante falar. Lá em Nova York, por exemplo, tem a categoria Butch, só Butch, que a Tofu comentou que é a categoria para as caminhoneiras caminharem. Eu não sei exatamente como é essa categoria, eu não vejo muito, porém tem essa categoria, que é a categoria Butch, que é para as lésbicas que se enquadram nesse termo caminhoneira poder caminhar, mas eu não sei exatamente como é, então é interessante. E é bacana falar também que daí, por exemplo, muitos nomes na ballroom vem do francês, porque na época era uma grande influência, a moda, não é? As revistas, as modas, então ela tinha muitos nomes franceses e eles se inspiravam nesses nomes. E aí vem os nomes das casas também, por exemplo, alguns nomes de casas, elas recebem nomes de marcas ou nomes de estilistas famosos. Então, os nomes das mainstream house vêm muito disso, desses estilistas ou dessas revistas, dessas coisas. Por exemplo, Revlon é uma marca sim, Chanel, Revlon, Mizrahi, vários outros nomes vêm por exemplo, West também, vários nomes vêm disso. Aí é só uma curiosidade mesmo pra gente estar entendendo de onde vem. Sim. Continuando então os termos que eu separei. Woman seria mesmo mulher, e aí creio eu que na língua inglesa o woman seria para definir mulher cis. Aqui no Brasil, a gente traduzindo para mulher, a gente entende mulher, mulher trans, mulher travesti, mulher cis, enfim. É um termo problemático também para fazer a tradução. Seguindo, virgin seria o virgem, aquela pessoa que nunca caminhou em determinada categoria. Então, a primeira vez que ela vai caminhar naquela categoria, se ela não caminhou, ela ainda é virgin. Realness. Termo complicado, né? Realness seria na questão de realidade, verossimilhança. Quanto mais aquela pessoa representa aquilo que ela está se propondo. Então, por exemplo, se eu for a categoria que a gente mais conhece aqui no Brasil, Realness with a Twist, que seria o twister, né? Que ele performa masculinidade e tal, e depois, que é a parte do realness, e depois ele faz o twist e entra como boot queen.
Ou seja, esse realness que ele está se propondo a fazer é o realness de homem heterossexual. Ou seja, quanto mais ele se parecer uma pessoa heterossexual, um homem heterossexual, mais real aquilo é, então ele mais perto, mais ele entrega esse realness, entende? Continuando, catwalk, duckwalk seria realmente andar do gato, andar do pato, não seria outra tradução. Floor seria o chão, então floor performance, performance no chão. Open to all, aberto a todos, que a gente já traduziu e é um termo ok que eu acho super válido de traduzir também, porque não perde o sentido, que nem eu falei, alguns termos ele carrega essa essência da ballroom, outras como open to all, que seria aberto a todos, e aí no caso aqui no Brasil a gente já tem a consciência que a gente coloca aberto a todas, então é um termo ok, eu acho super válido de traduzir também. Eu anotei outras que seriam mais as gírias, por exemplo, ova, walk, serve, cease, que seria ova, seria tipo assim, over seria acima, então quando eu falo ova, é tipo, nossa, você tá muito acima, tá muito espetacular, isso é incrível, this is over, sabe? Então é um termo muito. Eu normalmente vejo as pessoas comentando nas fotos uma das outras, esse over, esse O-V-A-H, que seria esse over, muito, sabe? Over, entendeu? Walk, aqui no Brasil a gente não tem o mesmo sentido de caminhar. O walk tá mais pra tipo, vamos, vai, mostra, se exibe, sabe? No sentido de mostra o que você tem, walk, entende? E serve seria servir, nesse mesmo sentido de walk, de serving, serve. Então serve, mostra o que você tem, mostra para os jurados, tudo que você pode, entrega tudo que você tem. Cis vem da redução de sister, que seria irmão. E eu coloquei um outro termo aqui que eu acho interessante traduzir também, que é o commentator. Ele é até um termo muito difícil de falar, que seria o comentador, comentarista, que seria o mais próximo de chanter também. Alguma coisa por exemplo, a gente usa muito work bitch, tipo de trabalho. Aqui é que daí no sentido que a gente fala na Ballroom seria você tem que trabalhar para estar conseguindo. Aqui no Brasil a gente arrumou um termo para isso. Lute. Lute. Exatamente. Quer dizer, boa, lute. Sim, exatamente. Ou seja, aí, tem algumas... E aí a gente nota como, por exemplo, assim, a gente vai vivendo na mesma comunidade e alguns termos vão surgindo, se assemelhando com o que já existe, só que sem ser traduzido. Sim, cria exatamente. O mesmo significado, mas sem ser traduzido. Pois é, Bonnie, lute quer ser queen, lute, work bitch. Exatamente. E é um termo que, se você for traduzir palavra por palavra, não tem nada a ver com lute. E é uma coisa cultural do Brasil que a gente conseguiu pegar a mesma essência do work beat com o lute no Brasil e casou, deu super certo. Sim. Então tá, continuando. Hold that pose, a gente já traduziu para segura essa pose. Também eu não vejo nenhum problema, acho que não perde a essência. O can't. Vamos entrar no can't. O can't seria a expressão de feminilidade máxima dentro da ballroom. Ou seja, se a gente for traduzir, que nem a gente viu no Paris is Burning, que seria charisma, uniqueness, nerve and talent, se a gente for pegar essas palavra por palavra, realmente tem um sentido aí de que o que a pessoa tem que entregar durante a performance dela. Só que é um termo que ele já criou, ele desenvolveu tanto que ele já criou um outro sentido, no sentido de mostrar tudo que você tem, o seu canto, o seu feeling, a sua própria essência. Ou seja, eu acho que ele deixou de ter um sentido só de carisma, uniqueness, nerve, talent,
para ser essa expressão da sua própria essência, do seu jeito de ser, da sua própria performance, o que você entrega quando você tá na bowl, tá enfim, batalhando nos seus tênis, performando. O shade. Shade seria as ofensas sutis, né? Que a gente troca durante a bowl. É um termo que, se a gente for traduzir, seria sombra. Não faz sentido nenhum. Eu não vejo por que traduzir, porque é um termo que realmente vai perder a essência se a gente traduzir. Overall. O shade aqui a gente usa gongar, enfim, eu acho que também não tem muito a ver. Talvez, sim, mas eu acho que perde um pouco a essência também. Overall seria acima de todos. Então, quando a gente escuta overall mother, overall father, é aquele pai ou mãe que está acima de todos os outros pais e mães ou princes, pessoas que representam a house. Seria como se fosse a autoridade máxima da casa, dentro das regras de cada casa, né? Ok. Vamos passar para uma parte que a gente teve, acho que umas 3 perguntas com relação a isso, que são os títulos. Que a gente tem os títulos de pessoa e de house. Começando pelo título de pessoa. Aqui no Brasil a gente tem pessoas com títulos de Pioneer, de Legendary, e acredito que só, né? A gente tem Legendary na Mainstream e na Kicksin. Então vai ser o quê? Os títulos de pessoa em ordem por contribuição, por anos que está presente na cultura, seria Star, traduzindo estrela, Statesman. O Statesman é meio difícil de traduzir, que seria como aquela pessoa que está estabelecida, no sentido de uma pessoa conhecida, entende? Eu acho meio difícil de traduzir também. Tem uma estabilidade financeira, louca. Também. Tem uma estabilidade na cena, seria mais ou menos isso. Sim, exatamente. O Legend, Icon, e eu coloquei como último Pioneer. Qual é a diferença entre eles? Star seria a pessoa que está iniciando na cultura, tem entre 1 a 2 anos, que está dançando, que está contribuindo. Então, ela ainda é uma pessoa que está no processo de começar a caminhar, ela não foi em tantas bolas ainda, ela está começando a ser conhecida e tudo mais. O Statesman seria uma pessoa que já é admirada na categoria que ela caminha, já é uma pessoa conhecida. Ela teria de 3 a 5 anos de contribuição na cena, e não só na questão de participar de bowl, mas dentro da própria comunidade. O que essa pessoa faz pela comunidade, né? Ela dá aula, ela produz bowl, ela produz conteúdo, seria num termo de contribuição geral, não apenas caminhar e dar um nome ali na bowl. Legend, 10 anos ou mais de contribuição, ou seja, essa pessoa já domina a categoria que ela caminha, é uma pessoa que já é uma referência na categoria, ela já ganhou vários prêmios, caminhou em várias bowls, enfim. E Icon seria a pessoa que tem 20 anos ou mais de contribuição e é uma referência absoluta na categoria dela. Ou seja, esses termos, essas definições, eu peguei do Jamal Milan. Ele tem um site, jamalmilan.com, e ele é um icon, e ele caminha em face, boot queen face, face with performance e old way. E ele é icon praticamente em todas essas categorias. Então ele é icon em face, icon em old way. Ou seja, eu posso ser icon às vezes em uma categoria e outra categoria não. Ou às vezes eu sou icon justamente pelo meu tempo de contribuição. Ou seja, eu tenho muitos anos e aí pelo meu tempo de contribuição eu já sou icon.
por exemplo, assim, a perguntar assim, Star não seria alguém novo nas balls, mas com mais talento e desenvoltura? Então, na verdade, o Star, ele é uma pessoa que já está sendo visada, já está sendo olhada. Então, por exemplo, ela tem, sei lá, os seus anos, ela tem mais ou menos uns 5 anos de cena, por aí, e ela está sendo visada. Tipo, a galera já olha sempre para ela, já fala assim, essa pessoa entrou na ball, vai ter treta na categoria, tipo, vai ter um rolezinho aí bacana. Então, essa Sim. pessoa, ela seria um star, né? Mas geralmente não tem uma nomeação, né? As nomeações acontecem para os outros títulos. Por exemplo, quando se acontece a nomeação para o Legendário, geralmente eles fazem uma plaquinha, faz uma homenagem, tudo assim. No Star não acontece. Digamos assim, Sim. um Star é uma pessoa que não está fazendo mais do que a sua obrigação dentro da cena, contribuindo. Entende? Mais ou menos isso. E no Brasil esses termos mudam? Não, no Brasil os Eu termos acho. continuam. No Brasil os termos continuam por quê? Lembrando que é uma cultura norte-americana, os termos são em inglês, como a Safira falou. Então, para não acabar sendo uma apropriação cultural, a gente mantém os mesmos termos. Por exemplo, quando chega em Paris, as balls deles, eles sempre falam inglês. Todo momento eles estão falando inglês. Exceto quando sai uma tretinha ali, aconteceu alguma coisinha, que daí eles jogam francês, mas em grande parte é o inglês, que eles mantêm isso. Aqui a gente traduz alguns termos que pra gente faria sentido, e tem outros que, como a Zafira falou, não faz sentido traduzir. Então seria mais ou menos isso. Então, mas os títulos realmente a gente mantém porque são títulos dentro da cena. Sim. Perguntou se os tempos mudam. Eu acredito que esses tempos de 10 anos, 20 anos, eu acredito que não, porque isso foi um documento, esses tempos que a gente está falando foi um documento que o Jamal Milan, junto a outras pessoas, em Nova York, se eu não me engano, no ano de 2010, decidiram estabelecer, tipo, olha, vai ser tanto tempo para se tornar The Legendary, tanto tempo para se tornar Icon, tanto tempo para se tornar Statement Star. E não pode ser mudado, porque é uma coisa que está realmente estabelecida. E aí em qualquer lugar do mundo, entendeu? O que acontece, mas o que acontece é que talvez tenha as exceções. Por exemplo, vamos lá. A Lei Homem, ela perto das outras icons da cena, ela é mais nova. Já as outras icons, elas já são mais velhas. Porém, como que você vai contestar o título de icon dela por tudo que ela fez pela cena? Entende? Então, pode-se vir a acontecer algumas mudanças, sim, dependendo da contribuição com as pessoas. E tem a diferença de mainstream e de kick também. Quando chega na mainstream, os requerimentos são maiores. O reconhecimento tem que se dar cena de Nova York. Agora, quando se fala em cena kick, aí é um reconhecimento nacional. Como tem os pioneiros são as pessoas responsáveis para estar nesse título. Então eles vão olhar se a pessoa tem o tempo para isso, para receber esse título, se a pessoa tem contribuído realmente na cena, se ela caminha e se ela tem uma grande desenvoltura na categoria que ela caminha há muito tempo. Mas o que acontece muito é que, por exemplo, várias pessoas caminham em várias categorias e acham que isso merece um título. Não, é você representar no que você é bom. Então seria mais ou menos isso. Então pode vir a mudar essa ideia, sim, para ganhar os títulos, mas é muito de questão para questão. Sim, aqui no Brasil mesmo, a Vicky Extravaganza ganhou o título pelo Rosé Extravaganza, mas ela não tem os 10 anos ou mais que teoricamente seriam necessários, que nem foi estabelecido por esse documento do Jamal Milan. O que acontece foi o que a Acra falou, foi pela contribuição, pelo que ela já fez pela cena, que ela ganhou o título. Entende? Então tem realmente umas exceções. Não precisa, tipo assim, fiz 10 anos e um dia quero meu título de Legend. Sabe? Mas como Pode não é de acontecer. polêmica, a gente não vai comentar sobre isso. Então tá. Podemos prosseguir? Pode? Tá. Vamos então, jogando perguntas aí. Esses foram títulos para pessoas, para os Vogers. Os títulos de casa. Os títulos de casa realmente vêm
de contribuição da casa e existência em anos. Ou seja, quando eu tenho Iconic House, Legendary House, Royal House, esses títulos vêm realmente pelo tempo que elas existem. Então, quando a gente pega as primeiras houses, House of Ninja, House of LaBeija, House of Revlon, a gente tem os títulos The Iconic House of Ninja, The Iconic House of LaBeija, The Iconic House of parará, parará. Ou seja, se é iconic, é porque realmente tem mais de 20 anos e ela ainda continua ativa, porque tem casas que foram criadas, mas hoje já não existem mais, por exemplo. Então, o termo iconic, legendary, vem realmente pelo tempo de existência da casa e se ela ainda existe. Ou seja, Sim, pela por exemplo, a Ebony, o nome inteiro seria Iconic Legendary House of Ebony. Ela tem mais de 30 anos de existência e ela ainda é ativa. Então ela tem esse título pela contribuição. Então, tipo, 30 anos. Gente, Brasil tem 6 anos de cena ballroom firmada. Imagina pra gente chegar em 30 anos. Vou estar cacta já, vou estar raquítica. Mas tô aí. Eu separei outros 3 nomes que apareceram nas perguntas que vocês enviaram, que foi Royal, Unforgettable e International. Royal, eu conversei com a Val Milan, ela é representante da Milan, e a House of Milan é Royal House of Milan. Ou seja, o Royal, quando ela perguntou pro father dela, ele respondeu que seria o quê? Antigamente, Royal ele tinha um sentido de foram uma das primeiras casas a serem criadas, ela se manteve durante todos esses anos e ela ainda continua o quê? Ganhando prêmios, tem pessoas, membros ativos, ela continua contribuindo, continua aparecendo. Ou seja, o Royal seria esse nome de é uma casa que já tem tanto tempo e ainda assim continua existindo. Então ela é Royal por causa disso. Só que ele falou que hoje em dia esse termo ele já não tem mais esse sentido, porque a Oriti é uma casa recente que colocou Royal International House of Oriti, Nina Oriti. Ou seja, o que antigamente eles consideravam que era uma das primeiras casas que ainda tinham permanecido e tudo mais, por isso o nome de Royal. Então ele meio que falou que hoje em dia as pessoas elas podem dar o nome de Royal mesmo que não seja por questão do tempo. Seria mais uma questão de eu não perdi a palavra, mas mais no sentido de royal, no sentido de realeza mesmo, de uma casa muito honrada, nesse sentido, entendeu? E muitas referências europeias. Sim, eu conversei com muita gente para fazer a live, fiz meu para casa, viu, gente? Informação, fontes reais oficiais. Sim, até meio, eu acho até meio triste, que, por exemplo, tinha um significado dentro da cena e aí, tipo, perdeu o significado porque virou moda. Eu não sei se seria no sentido de que virou moda, porque eu não sei se tem outros exemplos, mas ele falou que meio que foi perdendo o significado original, entendeu? Que seria o Royal, entendeu? Mas aí o outro nome que eu separei foi o Unforgettable. O Unforgettable eu vi na House of Revlon e seria inesquecível. E eu perguntei para um cara de Paris, ele é da Revlon, ele é New Way, e eu perguntei para ele o que seria o Unforgettable. E aí ele me falou que não quer dizer que seja um título oficial. Ele falou que é mais um espírito de mente, tipo um espírito da própria house, de toda vez que for caminhar, tem que fazer uma performance inesquecível. Então, é como se fosse tipo um princípio da house. Não quer dizer que é um título, ou seja, eles fizeram uma coisa tão inesquecível que eles ganharam o título de inesquecível. Não é nesse sentido, é no sentido de que é uma coisa que a própria casa adotou. E aí, às vezes, uma outra casa adota um outro nome, não quer dizer que seja um título oficial, entendeu? Nesse caso, o Unforgettable, eu vi só na Revlon, então eu fui falar diretamente com um membro para ver o que se tratava.
E international seria internacional, que é quando a casa tem vários capítulos em vários países diferentes, são com membros ativos, no caso, porque às vezes eu posso ter membros em países, só que esses membros não caminham, eles não são ativos. Às vezes, por exemplo, eram ativos há muitos anos e hoje em dia não é mais. Então, o international, ele se mantém porque é uma casa que tem capítulos em vários países, além do país de origem, e esses membros são ativos, continuam fomentando a cena. E o Iconic e o Legendary eu já falei. Sim. Teve uma pergunta de diferença de cena Kik e de cena Vogue. Então, Vogue, eles são como a gente chama as categorias dançadas dentro da ballroom. Então, não é cena Vogue, certo? Seria falar cena ballroom. Aí você especifica se Kick Scene ou Mainstream Scene. Então, o Vogue, ele são as categorias dançadas. Agora, por exemplo, tem o Vogue e o Voguing. O Voguing seria a ação de fazer o Vogue. Porém, eu ouvi do Pony, quando ele veio ao Brasil, que seria que dentro da comunidade eles usam de uma certa forma diferente. Por exemplo, quando você fala Vogue, significa que você Vogue. Então você é aquilo. Então quando você performa, você está performando a sua história, você está performando aquilo. Agora, quando fala voguing, você só está executando movimentos. Então seria mais ou menos como a gente faz aqui no Brasil. Uma pessoa performando numa ball que vive aquilo, aquilo que, por exemplo, um grande símbolo são as Femme Queens, elas vivem isso, nós vivemos isso. Então isso seria fazer o vogue. Agora, quando chega uma pessoa de uma academia de dança com uma coreografia de vogue, para eles seria fazer só o voguing, que seriam só as movimentações. Então, ele usou essa expressão dentro da ballroom também. Legal. Tá vendo? Vocês estão aprendendo muito hoje, né? Inclusive, daqui a pouco tem que encerrar, gente. Cadê o ar? Tá acabando. A última coisa que eu separei para falar dos termos é a estrutura de house. Normalmente a house ela tem uma hierarquia que como se fosse uma família mesmo. Por exemplo, eu tenho a mãe, o pai, os filhos, eu tenho uma tia. Então, cada membro ali, ele desempenha o seu papel dentro da house e dependendo de quem é essa pessoa na house, ela ganha um título. E aí alguns dos títulos são: eu tenho mother, que seria a mãe, uma figura principal da casa, responsável. Father, que seria a figura masculina, a mother seria a figura feminina, não necessariamente um homem, uma mulher, enfim, são só nomenclaturas, e seria essas figuras de liderança da casa. As pessoas que carregam o nome, que tomam as decisões, enfim. Eu tenho Prince e a Princess. O Prince e a Princess, que seria o príncipe e a princesa, seriam as pessoas que tomariam conta da house em um segundo nível. Se o father ou a mother não estão presentes, eles são responsáveis e são as pessoas que estão mais aptas a assumir caso essas pessoas não queiram mais ser father ou mother, ou às vezes saiam da house, ou às vezes acontece alguma coisa por algum motivo. Oi? Se tornem avós, tipo, dá uma afastada, porque Exatamente. Um dia eu serei avó, gente. Um dia eu serei avó. Aí, no sentido de que, então, o príncipe e a princesa seriam essas pessoas mais aptas a assumirem o lugar de pai e mãe da casa. Tem também Empress. Empress, surgiu uma pergunta do que seria Empress. Eu perguntei para Demo Queen, perguntei para Acra, perguntei um monte de gente, e o que saiu foi que Empress seria imperador ou imperatriz da casa, no sentido de que exerce uma função de tio ou tia, que estaria ali como uma mão direita do pai ou da mãe da casa, um braço direito, de que estaria ali para auxiliar, para fazer essa função de responsável da casa também.
mas estaria ainda acima da princesa e do príncipe, pelo que eu entendi. Godmother e Godfather seria madrinho, madrinha ou padrinho, que seria essas pessoas que também dão os conselhos para a mãe e para o pai, que estão para ali para aconselhar e cuidar dos outros membros, às vezes na ausência do pai ou da mãe também, e funciona mais no sentido de que não tem tanto poder dentro da casa, mas é uma figura de liderança também. Grandfather e grandmother, que seria avô e avó, que aí é, por exemplo, o caso do Art, que é o Art Ninja, ele é grandfather da Ninja, por ele ter ficado muitos anos na casa, ter sido amigo do Willy Ninja, já ter sido father um dia. Hoje em dia, então, ele não tem mais essa figura de liderança de tomar decisões, mas ele ainda é uma figura importante dentro da casa, então ele assumiu o título de grandfather. Founder, que seria o fundador, ou seja, quando a gente pega as fotos antigas e tal, a gente vê a legenda The Founder, não sei o que lá, da House, parará, parará. Ou seja, essa pessoa que fundou a casa. Então, assim, muitos anos. Ou seja, Crystal LaBeija era founder da House of LaBeija. Ou seja, a pessoa que juntou com não sei quem, vamos criar uma casa? Vamos. A Acra é founder da House of Avalanche, ou seja, ela é fundadora da casa Avalanche. E eu acho que é isso. Eu não coloquei Pioneer, porque acho que Pioneer não é um termo que entra na estrutura de casa. E eu coloquei Overall, mas Overall eu já falei o que é. E isso, gente, lembrando que depende de cada estrutura de cada casa. Ou seja, pode ser que uma casa tenha ou não Godmother, Grandfather. Isso não é uma obrigação. Nem toda casa precisa ter uma princesa e um príncipe, nem toda casa precisa ter Empress. Cada casa vai decidir melhor como que deve funcionar, entendeu? Sim, por exemplo, a House of West, ela tem a mãe do capítulo europeu, tem o pai, mas não tem Princess, não tem Prince em nenhum capítulo. Sim. Entendeu? Pois tem as pessoas que olham e tal, mas não tem Princess ou Prince na casa. Isso é uma escolha da casa. Isso não quer dizer que eles estão fazendo errado. Isso eles escolheram fazer assim. Então, acho que é isso. Vamos, então, fazer só um relembrando o que a gente falou, que na minha humilde opinião, novamente, meus argumentos de que eu não acho necessário e nem acho que seja correto falando no sentido linguístico, que seria traduzir todos os termos da Ballroom, mas a gente pode fazer algumas adaptações, como a gente já tem feito, para caber no nosso contexto. E é ok, porque a gente não tem acesso ao inglês, a gente não tem muito acesso à língua, como a gente já tinha falado, por questões sociais mesmo. Então, o que eu sugiro a gente fazer é fazer o que a gente fez hoje, de entender o que cada termo significa, para a gente conseguir usar ele quando a gente estiver dentro da comunidade, quando a gente for fazer uma ball, para que esses termos não percam a essência, para que continuam tendo os significados originais, mas que a gente consiga usá-los sem com que a gente não esteja entendendo, sabe? A gente usar só porque o pessoal usa e eu tenho que usar, porque se eu não usar o pessoal vai me xoxar. Então, assim, a ideia vamos tentar entender o que é pra gente saber usar e não tirar a essência do que realmente é a palavra, de todo o significado que ela traz, né, no caso. E a gente viu também que, como o português e o inglês são sistemas linguísticos bem diferentes, a gente nunca vai ter uma palavra no português que seja completamente igual uma palavra no inglês. Então, por isso que é tão difícil a gente ter um termo traduzido que satisfaz tão bem essa ideia, esse significado no inglês. A gente viu alguns termos, algumas expressões, algumas gírias. E caso vocês tenham alguma pergunta também, queiram perguntar,
Estamos abertos. Acho que de todas as perguntas que o pessoal mandou, a gente já falou também, que era questões de título, questões de tradução, questões de ressignificação que o Brasil tem feito, títulos, Empress, diferenciar Icon, Legendary. Alguém falou de Xablan e Deep também, mas eu acho que nem precisa ser dito, porque né, o Xablan é só um jeito que as pessoas fora da comunidade têm para falar o que é o Deep, sendo que essas pessoas não sabem o que é, então eles dão vários nomes, até Death Drop, Suicidal, Xablan, Xawam, qualquer coisa, menos o Deep. E ainda brigam. Oi? E ainda brigam com a gente quando a gente fala que não é isso. Sim. Travou. Então, às vezes as pessoas fora da comunidade criam nomes populares para alguns termos que a gente usa e eles vêm. Porque, por exemplo, lá fora, Ballroom Vogue é muito conhecido e as pessoas veem, mas não sabem o que é. E aí são popularizados de alguns outros nomes, ok? Então, gente... E fiquem de olho que a gente vai tá falando mais essa semana do que vai ter. Beijo, gente!